Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Eu sou Danilo Cruz, voluntário aqui do canal, e esse é nosso estudo semanal sobre os livros da série Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino. Pois bem, nós já estamos no volume de número 4, caminhando para o fim, faltando ali umas 20 páginas para terminarmos. E hoje, especialmente, nós vamos conversar um pouco sobre os capítulos Opiniões Desencontradas e ainda a cura do templo, a cura no templo. Então a gente vai explorar um pouquinho esses capítulos, sempre com aquela mesma perspectiva de tentar encontrar na fala de Jesus, nos fatos ocorridos na vida dele, metáforas, analogias para o que acontece na nossa jornada evolutiva, na nossa caminhada espiritual, no nosso avançar ascensional. Pois bem, então, preocupados com a nossa própria iluminação, vamos ao texto. Pois bem, Opiniões Desencontradas, que é baseado no Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 11 a 13, quando João diz assim: Os judeus então procuravam-no na festa e perguntavam: Onde está ele? E grande murmuração havia a respeito dele entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom. Diziam outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Aí a gente vê que, conforme traz Pastorino, esse é um texto que só João fala. Quando ele emprega o epíteto os judeus, ele está se referindo exclusivamente às autoridades constituídas da religião israelita, que então dominavam, jamais as massas, o povo. Aqui é dito que estas o procuravam nas comitivas dos galileus e mostraram-se decepcionados ao não encontrar o operário carpinteiro que tanta celeuma levantava. As opiniões divergiam profundamente, uns julgando-o bom, outros um impostor. Ninguém ousava, contudo, manifestar de público a sua opinião, como vimos agora. E inclusive em outros capítulos de João, como o 16, versículo 29, e o 18, 20, e outros. Porque era grande o medo dos principais sacerdotes, conforme o próprio João, no capítulo 9, versículo 22, capítulo 12, versículo 42, que tinham sentenciado a morte de Jesus sob o pretexto de blasfêmia. A gente vê isso no capítulo 5, versículo 18. O sacerdócio, que então dominava o sinédrio, em sua maioria, estava comprometido com Roma, por cujo intermédio ali eles haviam conseguido as suas posições políticas de mando. Então, desde o domínio romano, lá em 63 a.C., as raposas herodianas, conforme diz Lucas no capítulo 13, versículo 22, tinham comprado aos dominadores os cargos, e estes haviam afastado as autoridades legítimas, substituindo-as por elementos da sua confiança, dispostos a qualquer transação, mesmo de consciência, contanto que não perdessem as suas posições de destaque. E aí Pastorino diz que contra esses levantava Jesus a sua voz. A gente vê lá em Mateus 23, de 13 a 29, em Lucas 11, de 39 a 43. No entanto, o povo judaico aceitava Jesus como mestre, tanto que as autoridades vendidas aos romanos tinham muito cuidado em não pôr suas mãos sobre Jesus diante do povo, pois sabiam que este defenderia com ardor o seu taumaturgo. A prisão, pseudo-julgamento, castigo e morte foram realizados quase às ocultas, durante a noite, a madrugada, para que o povo ficasse diante do fato consumado sem poder reagir mais. Estabeleçamos então claramente: os judeus, em João e também Pedro,
são autoridades que, àquela época, usurpavam as principais posições político-religiosas de mando. Não era o povo. Então, neste episódio, nós também descobrimos o lado oposto. O povo que não se manifestava abertamente com medo dos sacerdotes mais influentes, que já haviam excomungado Jesus e podiam tomar atitudes drásticas sobre aqueles que exteriorizassem a sua simpatia pelo Galileu. Nas brigas de gigantes, os pequenininhos recebem sempre a pior, porque a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Então João nos mostra aqui que acontece justamente a todos os espirituais quando entram em contato com os terrenos. Nesses encontros aparece a grande diferença entre os psíquicos e os pneumáticos. Qualquer criatura que passe a viver na individualidade, a espiritualidade, demonstrando por seus atos, mesmo sem qualquer intenção ostensiva, que compreende o mundo de um modo diferente da maioria, ocasiona de imediato discussões e cria pelo menos dois partidos opostos, os que estão a favor e os que estão contra, os que adoram, por vezes, até ao fanatismo, e os que não acreditam e combatem até com a calúnia. Aliás, nem sequer é preciso ser espiritual para provocar esses choques. Quantos se limitam a falar da espiritualidade, a emitir opiniões, até calcadas sobre outros, a imitar vestes, barbas, gestos, citações, atitudes? Nós vemos isso em Mateus capítulo 23, versículo 5. E imediatamente esses mesmos arrastam em suas pegadas pequenas multidões que nele veem o máximo, o melhor, o santo. Mas também outros de logo assumem uma atitude oposta e não o poupam em suas diatribes. Esse é o quadro descrito em rápidas e vivas pinceladas por João, quadro que vem aí se reproduzindo em clichê por todos os séculos até nossos dias. Não devem assustar, portanto, se somos sinceros, a assoada do combate, nem a conjuração do silêncio. Os ataques soezes e as calúnias são normais. Até pelo contrário, se combatidos e caluniados pelo maior número, nós teremos certeza de estar com o Mestre. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 10, versículo 25. E se muito aplaudidos pelas multidões, é porque talvez estejamos sintonizados com este éon, com este tempo, com o polo negativo, o antissistema. É um capítulo curto, né? Agora a gente vai para o capítulo seguinte, que se chama Ainda a Cura no Templo, baseado no Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 14 a 24, quando João diz assim: Ora, estando a festa já em meio, Jesus ia ao templo e ensinava, e os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este as Escrituras sem ter aprendido? Jesus respondeu-lhes e disse: O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser executar a vontade dele, saberá a respeito do ensino, se é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria doutrina, mas quem busca a doutrina daquele que o enviou, este é verdadeiro e nele não há desonestidade. Não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós executa a lei. Por que procurais matar-me? Respondeu o povo. Tens espírito, quem procura matar-te? Respondendo Jesus, disse-lhes: Um só trabalho realizei e todos vos maravilhais dele. Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas, e no sábado circuncidais um homem. Pois bem, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para não violar a lei de Moisés,
como ficais zangados comigo, porque no sábado eu tornei um homem inteiramente são? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai com discernimento perfeito. Aí Pastorino comenta que no meio da festa dos tabernáculos, no quarto dia, isto é, no sábado, dia 17 de Tishri, no ano 30, Jesus subiu ao templo para ensinar. Qual tenha sido sua elocução e sobre que tema haja versado, nós não sabemos, porque o narrador não fala nada a esse respeito. O fato é que todos se admiraram da sabedoria de suas palavras, que eram cheias de amor, conforme Lucas, capítulo 4, versículo 22, e também da segurança e da autoridade proveniente do seu interior, com o que ensinava, conforme Mateus, no capítulo 7, versículo 29, e Marcos 1, 22. A admiração do povo era espontânea e era generalizada. E se faziam uns aos outros a indagação: como é que ele pode conhecer assim as Escrituras se ele jamais cursou a escola rabínica? Esse é realmente o sentido do versículo 15, gramata. No grego clássico, exprimia as letras do alfabeto. Mas em Jerusalém, ninguém estava em situação de julgar e saber se Jesus havia aprendido a ler e a escrever em sua terra natal. E além disso, entre os judeus helenizantes, hieragramata designava, na verdade, as escrituras sagradas. E disso, os hierosolitanos tinham certeza. Jesus jamais cursara a escola rabínica de Jerusalém. Nesse mesmo sentido, João empregou o termo pouco acima, lá no capítulo 5, versículo 47. Vimos isso, inclusive, no estudo lá do volume 3, na página 176. Aliás, o trecho que agora nós comentamos parece ser o prosseguimento imediato da cura do templo. Está lá em João 5,16. Também vimos isso lá no volume 3, na página 160 e seguintes. E no discurso que se lhe seguiu também, capítulo 5 de João, versículos de 17 a 47. Nós vimos isso no volume 3. Não aproximam aí os textos a fim de respeitar a indicação do evangelista, que categoricamente afirma ter se passado o episódio na festa dos tabernáculos, 4 meses depois. E realmente podia acontecer que, após esse lapso de tempo, a ocorrência permanecesse tão viva na memória de todos que facilmente voltasse à tona por ocasião do novo discurso de Jesus naquele mesmo local. Logicamente, a interrogação a respeito da sabedoria de Jesus não foi formulada em voz alta, mas fácil de ser percebida pelo espírito penetrante do Mestre, recebe pronta e adequada resposta: o meu ensino não é meu, eu o trago daquele que me enviou, e bastará observar a vontade divina para reconhecê-lo. A seguir, entra a argumentação psicológica. Quem fala por si mesmo pretende criar uma doutrina sua pessoal. Mas quem afirma que a doutrina não é sua e revela a fonte de origem, evidentemente é honesto e, portanto, verdadeiro. Depois dessa argumentação irrefutável, que capta o favor e a simpatia de todos os de boa vontade, vem a pergunta que desperta o auditório: Moisés vos deu uma lei que proíbe matar, e vós não observais a lei, pois me ordenastes a morte. E o espanto é geral, já que o público desconhece as maquinações dos maiorais. E dentre o povo vem a resposta acre: estás obsedado? Quem quer matar-te? A palavra daimonion, echei, caracteriza alguém fora do seu juízo, o que geralmente era atribuído quando a pessoa era normal à incorporação de um espírito perturbado. Diante da sabedoria manifesta e admirável de seus ensinamentos, claro que ele pessoalmente não podia ser desequilibrado. Qualquer desequilíbrio aí viria de fora,
de algum espírito que o houvesse tomado de maneira repentina. De qualquer forma, a frase não tem a maldade revelada pela afirmação pérfida dos fariseus de que Jesus operava suas curas por seus poderes de Beelzebul, conforme Mateus no capítulo 12, versículo 24, Marcos capítulo 3, versículo 22 e Lucas 11, 15 e também João no capítulo 8, versículo 48. Os escribas e os sacerdotes, porém, se calam, porque sabem que a pergunta do mestre tem fundamento e lhes é dirigida. E Jesus, sem responder ao povo, porque teria que fazer revelações perigosas, que poderiam, obviamente, ser contraditadas facilmente, passa a justificar a cura realizada no templo 4 meses antes. Então, essa justificação é feita no puro estilo rabínico, da menor para a maior. Moisés ordenou a circuncisão, que por ele fora recebida dos ancestrais, e os judeus colocavam sua realização rigorosa acima da lei divina do repouso do sábado. Não havia discordância quanto a esse ponto. Pode-se fazer aos sábados tudo o que é necessário à circuncisão. Está lá no Sabá, capítulo 18, versículo 3. E ainda no primeiro século, o rabino Eleazar Bar Azaria escreveu: se a circuncisão, que toca apenas um dos 248 membros do homem, é mais importante que o sábado, muito mais importante se revela ser o corpo inteiro do homem. Olha que fala, hein? E o acordo geral foi esse. Aí é que está, né? É precisamente o argumento de Jesus. Porque eu sou condenado só por ter curado o corpo de um homem no sábado. De fato, se a questão levantada na época fora o fato de o ex-paralítico ter carregado seu leito no sábado e não propriamente a cura, todos sabiam que o que o levara aos sacerdotes a condenar Jesus à morte tinha sido a cura espetacular que vinham ameaçar-lhes o prestígio, não querendo confessar as verdadeiras razões ou conveniências. Haviam se apegado a um detalhe, um pormenor, que desviava a atenção do povo. E o episódio termina com a advertência severa. Não são as aparências, ou seja, não é a carne, dirá mais tarde João, no capítulo 8, versículo 15, que devem ser levadas em conta no julgamento de um caso, mas sempre há que ter-se um discernimento perfeito. A tradução corrente dessa frase contém uma redundância inconcebível. Julgai segundo a reta justiça. É redundante. Haverá alguma justiça torta? Ou alguma justiça injusta? Ora, já vimos que crises literalmente significa discernimento ou a escolha entre duas coisas, o que realmente supõe um julgamento. Mas passar tem de Caian o justo, crise, discernimento, para a reta justiça é colocar nos lábios de Jesus uma incongruência. O contato de ser que vive no espírito com as multidões e apresenta sempre essa incógnita. Como pode saber tudo isso se não aprendeu? A cultura intelectualizada da humanidade e ainda se encontra no estágio primitivista da ciência oficial, ou da filosofia oficial, ou da teologia oficial. Daí a necessidade absoluta de todo aquele que pretenda trazer uma ideia nova, buscar apoio quer nas escrituras, quer nos autores sacros, ou até mesmo nos profanos. Se simplesmente se limitar a pregar suas ideias, será rejeitado de plano como desequilibrado mental. Poderia ser ouvido apenas por 2 ou 3 que estivessem ali no mesmo nível, mas jamais atingiria outros elementos. Na Terra, para chegar-se à mente, com M maiúsculo, é mister passar pelo intelecto. Daí ser indispensável o apoio das autoridades. Tomás de Aquino chegava a dizer:
Nihil est in intellectu quod prius non ferit in sensu, isto é, nada chega ao intelecto sem antes não passar pelos sentidos. Numa confissão materialística total, pois com essa expressão axiomática, ele nega peremptoriamente a intuição e a inspiração espirituais e divinas, negando até mesmo a sua própria teoria da ciência infusa, ou seja, do conhecimento revelado. É esse conhecimento revelado, obtido diretamente da fonte divina, por experiência própria, poderíamos dizer, essa gnose que Jesus confessa ter e ensinar. Tendo conseguido, no contato com o Cristo, na perfeita sintonia com o som, que é o Logos, é o Pai, a gnose profunda dos mistérios vai se limitar a ensinar o que ouviu, o que sentiu, o que percebeu. E ele o confessa com humildade, ao invés de pavonear-se, dando como seu o que foi recebido. Mas os homens não aceitam, não podem aceitar que alguém receba conhecimentos de uma fonte que a eles não seja acessível. Os homens então acusam ele logo de mistificação. Então, quando há qualquer revelação de uma intenção oculta, a revolta procura abafar a realidade da declaração. Mas toda essa parte é de somenos importância, porque são fatos que ocorrem constantemente. O essencial da lição é a ordem final. Não julgueis pelas aparências, mas julgai com discernimento perfeito. Não se trata do julgamento stricto sensu de juiz em sua cátedra, mas do julgamento lato sensu em todas as criaturas que necessitam exercê-lo para saber se devem ou não seguir alguém que se apresenta como um pregador, como um guia, um inovador, um revelador de doutrinas espirituais. Existem sempre, aqueles que se alimentam, elevando-se acima da multidão com ideias que anseiam distribuir. O mestre então nos avisa: não olheis as aparências, elas podem enganar. Roupas, cabelos, barbas, rosários, cruzes, sinais cabalísticos, túnicas de saco com a corda na cintura, tudo isso é exterioridade, tudo isso é aparência, ilusão. Pastorino vai dizer que não são esses os elementos que devem ser levados em conta, porque ele próprio, Jesus, se vestia como qualquer homem de sua época. Ao contrário, quando vemos alguém que precisa se vestir diferente dos demais para mostrar o que é, isso nos levanta certa suspeita. Será que essa excentricidade é o sinal de vazio interno? Será que é tudo aparência de espírito? Realmente, quem se modificou, quem se espiritualizou por dentro, não precisa demonstrar isso. Sua aura, seu comportamento, suas atitudes e, sobretudo, suas vibrações vão denunciar isso à distância, mesmo que não se chegue jamais a vê-lo. Daí a segunda parte do aviso: julgai com discernimento perfeito. De fato, é mistério, muito cuidado, muita prudência, para que a gente possa saber a quem nós vamos seguir. Muitos encarnados se intitulam iniciados, mestres, gurus. O próprio Jesus não fez isso. Ao contrário, aconselhou-nos que a ninguém chamássemos de mestre, pois um só é o nosso mestre, o Cristo. Está lá em Mateus 23, 8 e 10. Se ele se achou indigno de atribuir-se esse título, qual ser humano que poderia pretendê-lo? Há também muitos espíritos desencarnados que nas reuniões mediúnicas se dizem guias, mentores, mestres, vindos do Oriente, vindos de outros planetas, mas a condição aí é a mesma, exatamente igual. Pelo fato de perder a roupa de carne, o espírito não dá saltos evolutivos que o elevem de categoria. Nós somos todos irmãos, diz Mateus no capítulo 23, versículo 8.
quer na condição de prisioneiros da carne, quer na condição de libertos da carne. Em nossa experiência, nós confessamos que até hoje é preciso que a gente recuse seguir quem quer que seja na qualidade de nosso mestre. Só aceitamos o Cristo através de suas manifestações indiscutíveis. Jesus, Buda, Krishna, modernamente Baha'u'lláh, Ramakrishna e outros cujas obras, varando os séculos e os milênios, ou nos nossos dias atuais, nos chegaram com indubitáveis provas de autenticidade de ensino. Mas através de todos ou de qualquer um deles, ouvimos apenas um único mestre, que é o Cristo interno. Julgai com discernimento perfeito, sem entusiasmos apressados, sem fascinações perigosas, sem fanatismos exacerbados, exagerados, sem cegueiras prejudiciais, sem predeterminações facciosas. Há quem encante com significados de palavras, conforme a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 4, com proposições falazes, conforme Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, e promessas de felicidade, e com tais sinais e prodígios que induziriam em erro, se isso fosse possível, os próprios escolhidos, como está colocado lá em Mateus 24, 24. A personalidade intelectual é facilmente ludibriada pelo fascínio de belas palavras ou de raciocínios suasórios, como diz Pastorino. Mas o espírito, esse percebe a voz do Cristo em seu íntimo, ou através dos manifestantes. O difícil é nós, personagens, ouvirmos a voz do Espírito. Mas se pedirmos com fé, receberemos. Mateus 7,7, Lucas 11,9. Pois felizes são os que mendigam o Espírito, desses é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Muito bom, né? Muito interessante para a gente refletir. Semana que vem a gente retoma. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.